De volta com mais uma resenha de um clássico da literatura, e como o livro de hoje é um dos mais importantes do romantismo, eu vou sugerir para vocês agora, imaginem a coisa mais romântica que vocês conseguirem. O que é que vem na sua cabeça? Dona Florinda! Oh, de joelhos diante de mim! Oh sim, belíssima Inês! Contempla aqui, caído a teus pés, todo o altivo vigor, que jamais conheceu rendição, adorando de coração a escravidão do seu amor. Oh, cala-te por Deus, Dom Juan, pois não poderei resistir. Muito tempo sem sentir tão nunca sentido afã. Pois é, pode parar com tudo isso. O romantismo que a gente está falando, que a gente vai falar no vídeo de hoje, é romantismo de verdade, como filosofia, como escola literária, como representante no campo das ideias de alguns dos momentos mais importantes da história da humanidade, pelo menos no Ocidente. Romantismo que tem como um dos seus principais símbolos os sofrimentos do jovem Werther, do Johann Wolfgang Goethe. Então vamos começar aqui com a nossa resenha de Goethe. Eu pesquisei em vários lugares, né? Eu não falo alemão, não chego nem perto, não falo nenhuma palavra em alemão, mas eu pesquisei e parece que os alemães falam algo como Goethe, quase gota, só que mais afetado, mais alemão, né? Goethe. Eu, como sou brasileira e não sei falar alemão, eu vou acabar falando Goethe, alguma coisa assim, por favor, vocês me perdoem, assim como outros nomes aqui que vão aparecer nessa resenha. E para organizar melhor esse vídeo, eu vou fazer da seguinte forma. No começo eu vou trazer a sinopse, depois eu vou para contextualização histórica e vou falar um pouquinho mais sobre essa escola do romantismo na literatura. Depois eu vou falar da vida pessoal do autor, do Goethe, e por fim eu vou falar das repercussões dos sofrimentos do jovem Werther, não só no romantismo, não só na época dele, mas também nos dias atuais. Então, para ficar mais fácil, né, eu vou fazer como eu tenho feito nos outros vídeos. Se você quiser pular para alguma dessas partes, aqui embaixo na descrição eu vou colocar os atalhos, se você quiser ir direto para cada uma dessas partes, ok? Então vamos começar. Começando então pela sinopse do livro. Talvez você já tenha ouvido falar dos sofrimentos do jovem Werther, talvez você já tenha ouvido falar sobre o efeito Werther. Esse livro está sempre associado com a discussão do suicídio. Digamos que em 1774, no ano de publicação, esse livro funcionou na época como um 13 Reasons Why, né? Os 13 porquês, a série do Netflix no ano passado, que gerou toda uma discussão a respeito do suicídio. Pode ou não pode fazer série de suicídio? Será que isso é bom para conscientizar ou será que isso não está estimulando o suicídio? A questão é que a sinopse é muito simples. Os sofrimentos do jovem Werther conta a história de um jovem. Ele se muda para uma cidade do interior, lá na Alemanha, que também não é identificada com o seu nome verdadeiro, mas como um nome fictício. E lá ele conhece uma moça chamada Carlota. Essa moça vai fazer com que ele se apaixone, né, imediatamente. É um amor à primeira vista. Eles se conhecem, vão a um baile, dançam juntos e ele se apaixona. Só que essa moça está prometida para outra pessoa, outro homem chamado Alberto. E você já deve ter reparado, né, com esses nomes, que essa minha edição aqui da editora LPM, tradução muito boa do Marcelo Beckes, ela traduz os nomes próprios. Então, se você já conhece os sofrimentos de jovem Werther, você deve saber que o nome original da Carlota é Charlotte.
ou Lotte, né, o apelido carinhoso. Essas traduções às vezes incomodam os leitores dos dias de hoje porque nós somos muito globalizados, a gente tem acesso a línguas estrangeiras, mas a gente tem que lembrar que até muito pouco tempo atrás na história, as pessoas falavam uma língua só a sua vida toda. E era muito comum, principalmente nos livros mais antigos, traduzir o nome próprio. Por isso que a gente fala Romeu e Julieta e não Romeo and Juliet, porque foi assim que Shakespeare escreveu. Mas voltando, o romance Sofrimentos do Jovem Werther segue uma estrutura que estava muito na moda no século XVIII, que é a dos romances epistolares, que significa que é um livro formado por cartas. A gente já fez uma resenha aqui no canal, já vimos um livro assim, que é o Relações Perigosas ou As Ligações Perigosas, do Coderlos de Laclos. Só que tem uma diferença, se você se lembra daquela resenha, o romance das Ligações Perigosas era formado por inúmeras cartas de inúmeros interlocutores para muitos destinatários. No total, eram uns 10 personagens principais que ficavam trocando cartas entre eles, numa rede super complexa de relações e tal. Aqui no Werther a gente tem uma estrutura diferente. São cartas, mas todas elas escritas pelo próprio Werther e quase todas para o mesmo destinatário, o tal do Guilherme. A gente não sabe quem é Guilherme, ele é um amigo para quem o Werther tem o hábito de escrever pelo menos uma vez por semana, falando da própria vida, e é para o Guilherme que ele vai contar com as suas próprias palavras como ele se apaixona pela Carlota, como se fosse quase um diário íntimo, né? Então o Guilherme é um amigo muito íntimo, e com isso a gente já consegue fazer a ponte para o próximo tópico do nosso vídeo, que é aquele que traz o contexto histórico e traz um pouquinho do contexto literário em que Os Sofrimentos do Jovem Werther está inserido. Vocês devem ter reparado que, como um romance epistolar escrito única e exclusivamente por uma pessoa, um rapaz, falando sempre dos seus sentimentos e das suas confusões e das suas dúvidas, e depois a um desenlace absolutamente dramático, vocês devem ter percebido que é uma história absolutamente individualista. Essa questão da individualidade, eu acho que é um bom ponto de partida para a gente entender o que foi a escola do romantismo na literatura. Se a gente for ser bem rigoroso, os especialistas, os professores, dizem que Werther está incluído dentro de um movimento pré-romântico. Não dá para dizer que é romantismo mesmo, porque a escola do romantismo, ela é absolutamente burguesa e ela tem o seu apogeu depois que a burguesia toma o poder. Então, por esse motivo, o romantismo só vai se desenvolver de verdade depois da Revolução Francesa, em 1789, aquele evento histórico. Quantas vezes eu já não falei de Revolução Francesa aqui nesse canal? Tem muitos livros que se passam, seja logo antes da Revolução, seja durante a Revolução, seja um pouco depois da Revolução. A Revolução Francesa acho que foi um dos eventos históricos mais importantes da história da humanidade, entre outros motivos porque ela conseguiu inverter um regime que era dominado por uma aristocracia que tinha privilégios, representada por uma pessoa só, que era um rei absolutista, e de repente, depois da Revolução, esse regime cai, o rei é enforcado não, ele perde a cabeça, né, na guilhotina, e surge um novo governo que é dominado então por figuras populares, digamos assim, essa classe da burguesia que representa o povo. Então o romantismo surge como um movimento tipicamente burguês, que traz os valores mais apreciados pela burguesia, mas que não surgiu do nada. Antes da Revolução, um pouquinho antes, né, em 1774, uns 15 anos antes da Revolução, já existiam artistas, que é o que a gente chama de pré-romantismo, que estavam lançando as bases dessa nova filosofia e dessa nova maneira de organizar o mundo e de viver a vida. E agora eu sou obrigada a tentar falar um pouco de alemão de novo, mas acontece que os pré-românticos alemães, porque existia, né, pré-romantismo na França, na Inglaterra e tudo mais, mas os pré-românticos lá na Alemanha formaram um movimento muito importante que tinha como nome, vamos lá, vamos tentar, Sturm und Drang,
que com esse sotaque macarrônico meu, na verdade isso significa, isso costuma ser traduzido como tempestade e ímpeto. Na verdade era um movimento de artistas muito jovens, era um movimento de juventude. Artistas, eu tô falando aqui, são escritores, poetas, dramaturgos. Então, durante cerca de uns 10 anos, 15 anos, uma geração de artistas jovens produziram peças de teatro, poemas e romances, como o caso do Werther aqui, que juntos representam o que a gente chama de movimento tempestade e ímpeto, Sturm und Drang. O que eles defendiam exatamente? Eu acho que uma boa maneira de entender essa geração de artistas é através do fato de que eles eram muito jovens. Parece difícil acreditar que autores como o Goethe e o Schiller, né, usando essas peruquinhas, um dia fossem jovens, porque todos se parecem uns velhos, né, com essas peruquinhas que estavam na moda no século XVIII, mas eles eram muito jovens mesmo, eles tinham todos na faixa de uns 20 anos, eles tinham aquela rebeldia, eles eram fogosos, eles queriam revolucionar, eles queriam protestar contra o mundo dos adultos, e o mundo dos adultos na época deles era particularmente tirânico, porque a gente está falando desse mundo governado por reis absolutistas, pela aristocracia que se baseava nos seus privilégios para oprimir o restante da população. A gente está falando do antigo regime. Sempre que a gente fala dos reis absolutistas, esses que caíram com a Revolução Francesa, a gente está falando do antigo regime. Era contra esse regime que essa geração de novos artistas protestava quando eles faziam peças de teatro absolutamente emocionais, peças que exaltavam a nacionalidade, peças que muitas vezes descreviam rebeliões do povo contra um governante tirânico, ou no campo particular, né, no campo das emoções, quando eles escreviam histórias que falavam do individualismo do ser humano e que colocavam em primeiro lugar as emoções, os sentimentos, os impulsos do coração, ao invés das conveniências, do racionalismo, da vida sensata e comedida, que era o que estava na moda, digamos assim, na época do antigo regime. Então até pode parecer que esses artistas estavam caminhando para trás quando eles rejeitavam o racionalismo e queriam viver apenas dominados pelas suas emoções, mas na realidade eles estavam sendo bastante ousados e revolucionários porque eles estavam contestando a filosofia que representava a vida no antigo regime. O que a gente tem aqui nos Sofrimentos do Jovem Werther nada mais é do que uma história de amor contada exclusivamente do ponto de vista de um rapaz muito jovem e que vive essa história de amor dele com a Carlota de maneira muito intensa. É um fogo, é um furor, é um sentimento de que se eu não ficar com ela, o meu mundo vai acabar, e de fato acaba. Enfim, era a maneira que a juventude da época encontrou de questionar essas autoridades. E funcionou, mas funcionou muito bem. Os Sofrimentos do Jovem Werther foi um sucesso instantâneo que não apenas fez toda a Alemanha chorar, mas também foi exportado para outros países, ou seja, inseriu a Alemanha no contexto das grandes produções artísticas da Europa. Pela primeira vez, a literatura que estava sendo feita em língua alemã passou a ter uma importância quase que universal. Então Goethe, por essa razão, é muito importante até hoje, ele representa a literatura alemã como poucos. E quais foram exatamente as inovações que ele trouxe aqui nos Sofrimentos do Jovem Werther que fizeram essa obra ficar tão importante? Quais são as coisas que você precisa reparar quando você for ler esse livro? A primeira coisa que você precisa ter na sua cabeça, indiscutivelmente, é a ideia do sentimentalismo representado por esses pré-românticos. Quando a gente fala em sentimentalismo aqui, eu não tô falando naquele sentido pejorativo, de ficar fazendo drama pra tudo, não é melodrama, não é ficar chorando por qualquer coisa. Eu tô falando muito mais de uma postura filosófica com relação à vida. A ideia de que a vida só merece ser vivida, só vale a pena ser vivida se você for guiado pelos seus sentimentos. Percebe que existe aí toda uma questão filosófica? Werther é um herói literário que optou
optou por seguir a vida dele orientado pelos comandos do coração, dos sentimentos, das emoções. Ele sente desprezo por aquelas pessoas sensatas, racionais, comedidas, discretas. Sabe o tipo de pessoa que fica falando, calma aí, pense 2 vezes antes de agir, quando sentir muita raiva, conta até 10, senão você vai fazer uma bobagem. Ele tem desprezo por essas pessoas, porque para Werther, esses impulsos do coração não são bobagens, não são besteiras, eles são o que tornam a vida grandiosa, o que fazem a vida valer a pena. Werther não consegue, por exemplo, condenar uma pessoa que comete um crime passional, uma pessoa que está tão apaixonada, tão enlouquecida de amores que mata o rival dela. Ele não consegue olhar com desprezo por uma pessoa que tira a própria vida num momento de desespero, porque ele acredita que as pessoas devam ser movidas pelas emoções, e se as emoções são tão fortes, são tão intensas que levem ela à loucura de tirar a própria vida, nós devemos compreender e entender que talvez essa seja realmente a melhor solução. Essa filosofia de vida que despreza a racionalidade, a frieza, o comedimento, é extremamente importante para dar origem ao que a gente conhece como romantismo. E vocês perceberam já certamente que existe um ladinho meio mórbido, meio sombrio e assustador nessa filosofia de vida também. É por isso que o romantismo, o movimento, a escola do romantismo, deu origem não só a histórias de amor, mas também a histórias de terror, como é o caso do Frankenstein, da Mary Shelley, ou histórias como a do Drácula, do Bram Stoker, ou então histórias de amor assustadoras, sombrias, que a gente não consegue entender se são de amor ou são de terror, como é o caso do Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Os românticos sentiam um fascínio pela ideia da morte. Eles se sentiam atraídos pela morte, pela monstruosidade, pelo lado sombrio dos seres humanos. É isso que histórias como O Médico e o Monstro, por exemplo, representam. Tudo isso faz parte de vários movimentos dentro do romantismo que tiveram seu pontapé inicial com os sofrimentos do jovem Werther, que vão muito, muito além dessa coisa cafona que aparece nas novelas das 6 ou nas propagandas. Toda vez que a gente está falando de romantismo, muitas vezes é necessário se lembrar do fascínio pela morte. E eu acho legal também lembrar daquele poeta que a gente estuda no ensino médio, que a maioria das pessoas esquece, que é o Álvares de Azevedo, que ele talvez seja o que melhor representa esse fascínio pela morte no romantismo aqui no Brasil. Ele tem um poema muito famoso que se chama Se Eu Morresse Amanhã, que começa exatamente assim: se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. E o poema continua, né? Continua com ele imaginando a própria morte, imaginando os efeitos que a sua própria morte causaria e até, a gente pode dizer, sentindo prazer com a ideia de talvez encontrar alguma glória com uma morte prematura. Coincidência ou não, Álvares de Azevedo morreu muito jovem, na faixa dos 20 anos. Então, essa é a filosofia de vida, essa é a filosofia, o conjunto de ideias artísticas representados pela escola do romantismo, pelo romantismo como gênero literário, e que teve um pai, um avô, que foram os sofrimentos do jovem Werther. Você pode ter certeza que todos os autores românticos do século XIX, Victor Hugo, Alexandre Dumas, aqui no Brasil, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, Álvares de Azevedo, todos eles leram os sofrimentos do jovem Werther e muito provavelmente se identificaram com este sentimentalismo, com esse individualismo, com essa impetuosidade e essa paixão que transborda em todas as páginas. E o que é mais irônico é que o próprio autor desse livro, Goethe, que ficou famosíssimo, que se transformou numa celebridade literária lá na Europa, ele próprio, conforme ele foi ficando mais velho e evoluindo como artista, passou a olhar com um certo desprezo para a sua própria obra. Da mesma forma como os velhos olham os mais jovens pensando:
naquela idade eu não sabia nada das coisas, eu era muito ingênuo, eu fiz tanta bobagem. Ele olhava mais ou menos assim para esse livro dele. Evidente que lá no fundo ele devia sentir um orgulho danado de ter escrito uma obra assim tão influente. Para vocês terem uma ideia, Napoleão Bonaparte disse para ele, para Goethe, quis conhecer o Goethe pessoalmente, já começa por aí, né? O maior líder militar daquele tempo. Napoleão Bonaparte quis conhecer o Goethe e disse para ele pessoalmente que ele tinha lido o Werther 7 vezes e que ele levava Werther com ele quando ele ia para a batalha. Esse é o tipo de influência que o livro do cara produziu. E mesmo assim, né, ele tinha esse certo desprezo, ele evoluiu como artista, essa é que é a grande verdade. Ele produziu obras muito mais perfeitas do ponto de vista da estética, da filosofia e tal. A grande obra, a obra-prima de Goethe, que foi escrita durante praticamente a vida toda dele, é a peça Fausto. E mesmo assim, ele passou a vida inteira sendo apontado como o autor do Werther. Talvez parte desse fascínio tenha vindo do fato de que essa é uma história bastante autobiográfica, que se relaciona diretamente com experiências da vida pessoal do Goethe quando ele era jovem. Ele sim se apaixonou por uma moça chamada Carlota, que sim era prometida e depois se casou com outro homem. E ele sim flertou com a ideia de suicídio muitas vezes e entrou numa crise terrível por não poder se casar com a mulher que ele amava. E foi dessa crise sentimental tão intensa, tão dolorosa, que quase levou o próprio Goethe ao suicídio. Foi dessa crise que ele, em 4 semanas apenas, numa coisa febril, numa loucura, ele escreveu esse livro aqui. Livro que faz paralelo quase que perfeito com a vida pessoal dele, tirando, é claro, no desfecho, não vou contar qual o desfecho, mas no desfecho ele se inspira na vida de uma outra pessoa, de um amigo dele. Na certa eu fico me perguntando se Goethe não tinha até um sentimento de dor ao se lembrar dessa época da vida dele. Não foi fácil. O livro se chama Os Sofrimentos do Jovem Werther, mas ele poderia se chamar Os Sofrimentos do Jovem Goethe. Então talvez dê para entender porque, ao ficar mais velho, ele tenha querido se distanciar um pouquinho dessa obra. Mas querendo ele ou não, o fato é que o Werther deixou marcas muito profundas na história da literatura. Como eu falei, foi extremamente importante para que, mais na frente, depois da Revolução Francesa, o movimento do romantismo mesmo, literário, tomasse corpo. Werther foi o herói de uma geração de jovens alemães e europeus. Não foram poucos os suicídios que aconteceram naquela época que foram atribuídos a esse livro. É claro que a gente não pode ter tanta certeza porque no século XVIII não havia meios de fazer censo demográfico, não havia estatísticas confiáveis, a gente não tem como dizer exatamente quantas pessoas de fato se sentiram contagiadas pelo efeito Werther e a leitura do livro serviu como um gatilho para que elas viessem a tirar a própria vida. Não temos como saber, porém os relatos são que uma geração de leitores se suicidou depois de ter lido este livro. E tem também um outro efeito de contágio, mas esse é um contágio do bem, que é a roupa que o Werther usava. Se você olhar as representações, o Werther sempre aparece com um colete amarelo e uma casaca azul, porque ele está sempre usando uma roupa assim ao longo do livro. Os jovens idolatravam Werther, então se tornou moda até mesmo se vestir como Werther. Essa combinação, né, de colete amarelo com casaco azul virou um clássico na época. E até hoje, depois de tanto tempo que passou, tantas coisas que aconteceram, novos ídolos surgiram, muitas gerações de adolescentes que se tornaram velhos, que depois foram sucedidos por novos adolescentes e assim por diante, inúmeras vezes. Até hoje há reflexos desse padrão de amor, desse ideal romântico que é representado por Werther. E eu digo para você, eu não sou uma pessoa romântica, eu tenho pouca paciência para esse amor melodramático das novelas, dos filmes. Mas quando eu li esse livro, talvez por ser a fonte original dessas ideias, talvez por ser tão filosoficamente bem fundamentado, ou simplesmente porque é poesia de boa qualidade, eu mesma me senti arrepiada em vários momentos e fiquei com a sensação de que nós não entendemos nada de romantismo. Aquilo que a gente pensa que é romantismo, aquela propaganda boboca de sonho de valsa que a gente diz que é muito romântica, aquilo não é nada comparada com relatos como esse do Werther. Hoje não pude ver Carlota, uma visita inesperada me segurou em casa. Que havia a fazer?
Mandei o meu criado ao encontro dela só para ter junto de mim alguém que tivesse estado em sua presença. Com que impaciência o esperei, com que alegria tornei a vê-lo. Não tivesse vergonha, teria me atirado ao seu pescoço e coberto o seu rosto de beijos. Isso é romantismo. Esse livro é muito bonito, é muito encantador e fascinante e eu recomendo para todo mundo. Se você ficou interessado, eu vou sempre deixar o link aqui embaixo dos 2 livros, né, que me ajudaram, não só os Sofrimentos do Jovem Werther, edição comentada da LPM, mas esse livro que foi muito importante para mim, que foi a história concisa da literatura alemã, principalmente os capítulos que falam de pré-romantismo, né, que é o Tempestade e Ímpeto, e também o capítulo do romantismo em si, do Otto Maria Carpo, editora Faro Editorial. Vou deixar as 2 indicações aqui embaixo em diferentes livrarias. Se você comprar usando esses links, uma porcentagem vem aqui para o canal. Também quero agradecer meus padrinhos e madrinhas, mandar um beijo para todo mundo que acompanhou esse vídeo até o fim, esse longo vídeo. E a gente se vê então na semana que vem. Vou fazer um sorteio para vocês, tá? Aguardem terça-feira que vai ter sorteio. Beijos, tchau!